Olá, nesse vídeo nós vamos falar de forma bem prática como é que você pode montar o seu documentário. Pense em etapas de um projeto, com início, meio e fim. Pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção é tudo que você vai fazer antes de começar a filmar. A produção é a filmagem e a pós-produção é a parte que você faz tudo depois de filmado, a edição, a montagem e publicação. O início de um documentário é a escolha da ideia, que é a parte mais importante, né? Ideia, sobre o que você quer falar. Na escolha da ideia, você pode abordar uma pessoa e a história de vida dessa pessoa. Por exemplo, alguém do seu bairro, né? Alguém da sua cidade que você conhece que tem uma história de vida bem interessante, né? Que mereça ser registrada. Ou na escolha da ideia pode ser uma história, né? E as pessoas que estão por trás dessa história. Pode ser um evento social, né? Pode ser um acontecimento, pode ser um fato histórico, né? Exemplo. 1.281 gols em 21 anos de carreira. Artilheiro do Campeonato Paulista por 10 anos consecutivos. Mais de 60 títulos conquistados. Entre eles, o tricampeonato mundial do Brasil. E tudo isso é apenas uma breve síntese da obra do maior atleta do século. O Pelé Eterno, que é um doc que fala sobre a vida do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé. A história dele, as pessoas que estão por trás dele e que conviveram, né, com ele. Um outro exemplo de doc sobre fato histórico é o doc A História do Brasil por Boris Fausto, em que ele vai narrar fatos da história do Brasil. Um exemplo de doc sobre acontecimento é o Bomba Gai, um doc que vai falar da missão de paz de 13 anos do Brasil no Haiti. Para fazer seu documentário, você pode ter uma ideia principal com um assunto tratado ou mais de um assunto. Vou te dar um exemplo, né? Um documentário que fiz com o nome O Espiritual na Arte, né? Eu queria falar de dois assuntos interessantes, que eram arte, né, e espiritualidade. Então eu escolhi dois temas, né, dois assuntos para o mesmo documentário, né? E pensei nesses dois assuntos se relacionarem, né? Ou seja, o que eu queria, né? Olha o papel do diretor, né? Sua visão de mundo, né? Eu queria fazer uma ampla pesquisa para saber se arte, né, e espiritualidade se misturavam, né? Se tinha uma relação entre si, né? Então esses eram meus dois temas, né? Então foi um documentário assim expositivo, onde os entrevistados eles iriam colocar seus argumentos. E nesse doc eu também usei da dramatização, pois tinha alguns atores encenando. Lembra que falei para vocês no vídeo sobre tipos de documentário que podemos misturar dois tipos, né? Então foi isso que eu acabei fazendo nesse documentário. Você escolheu sua ideia, os assuntos tratados, pense em sub-ideias que são o quê? Os assuntos que estão em volta, né, do seu assunto principal. Isso vai te ajudar a ir delineando, né, assim, a sua história, né? Ou o assunto que você quer abordar, ou do doc, ou do seu tema, né? E como é que você faz isso? Eu vou te dar um exemplo assim bem prático para você entender isso que a gente está falando de sub-ideias dentro da ideia principal. Ou seja, você tem um tema e você tem subtemas, né? Ou ideia e sub-ideias. Isso aqui é um exemplo prático, né, de como é que você pode trabalhar as ideias no seu documentário. Então, no meu caso, o documentário que eu fiz, Espiritual na Arte, eu tinha dois temas. Então eu peguei o tema arte, né, e verifiquei tudo que orbitava em volta dela, assim. Então, por exemplo, em volta de arte, quais são os subtemas que estão em volta do tema arte? Venda, estudo, talento, treino, socialização, terapia, emocional. E aí eu peguei os subtemas que estão em volta do tema espiritualidade que eu também escolhi para o doc. Religião, fé, estudo, consciência, transcendência, mediunidade. Então você está vendo que a partir do momento que você escolhe os subtemas em volta do seu tema, você já tem até mais assuntos para você abordar, né? Assim, perguntas que você pode fazer dentro desses subtemas. Então é uma forma que você tem de trabalhar, né, a ideia do seu documentário, de expandir um pouco mais a ideia dele, né? E você pode treinar isso, né? Escolher um tema e começar a pensar em subtemas em volta dele. E assim você vai ter mais possibilidades, né, de criar o seu documentário. Vamos agora falar da pesquisa, que é uma fase muito importante da pré-produção para o seu doc. Pesquise sobre o que você irá abordar, para ser condizente com o assunto tratado, né? Fazer um doc sem pesquisa, a gente pode assim ter muitos erros, né? Erros de dados, né, dentro do seu documentário. Pesquise a história do local, da pessoa, dados, assunto que você vai abordar, né?
Exemplo disso, eu fiz um doc sobre um evento que acontece na cidade de Campo do Brito, em Sergipe, né, no Agreste Sergipano. E eu não conhecia assim quase nada dessa cidade. Então o que eu fiz? Antes de iniciar as minhas filmagens, né, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre aquele documentário, sobre aquela cidade, né? Então entrei em sites da cidade, vi a história, fundação, dados econômicos, né, de cultura, consultei uma jornalista que morava lá, né, vi pontos turísticos, né, pelo Google Maps eu já comecei a ver locais possíveis para filmagem, né, eu conseguia visualizar toda a cidade ali, né, e comecei a partir da pesquisa escolhendo os entrevistados, né, seus perfis, o que cada um poderia contribuir no documentário, né? Aqueles que poderiam dar uma boa explanação sobre o evento, né, em si, que eu ia fazer lá. Isso tudo é trabalho de pesquisa, né? Antes de iniciar as filmagens, porque assim você fica muito mais seguro daquilo que você quer expor, daquilo que você quer falar, né? E sobre os entrevistados, que são as peças assim fundamentais, né, de um documentário, porque eles que vão argumentar, né, sobre aqueles assuntos, ao escolhê-los, tente sempre fazer uma entrevista antes da filmagem, até por telefone, se você não puder ir pessoalmente. Verifique se eles têm fotos, documentos, algum objeto, local que tenha uma relação com o que ele vai falar, né? E se você puder encontrar pessoalmente, é melhor ainda, né? Porque trabalhar sem câmera é muito bom, né? Antes do documentário. Vire amigo do entrevistado, né? Quebre essas barreiras, né? Tente conversar com ele antes, né? Lembrando que quando a gente liga uma câmera, já não é mais a realidade, né? Um tratamento da realidade, é um personagem caracterizado. Então encontrar antes os entrevistados em ambientes assim informais vai ser bem útil para o seu doc, né? E na hora de filmar eles vão ficar até mais descontraídos, né? Porque já tiveram uma pré-conversa com você antes. Pra você ter uma ideia, o Eduardo Coutinho, né, que era um mestre em deixar os entrevistados assim bem à vontade, né? E conseguir retirar deles assim bons depoimentos, né? Tem um documentário dele, Edifício Master, né, que ele morou um mês, né, no prédio, Edifício Master, né, morou um mês lá para poder colher as pesquisas, né, fazer o seu documentário. Outra coisa que você não pode esquecer são as marcações. Marque data, horário, local, verifique a previsão do tempo, se vai chover ou não, né, isso atrapalha uma filmagem. Não esqueça de verificar, né, o local que você irá filmar, se ele precisa de autorização. Normalmente, quase todo local fechado precisa, né? E alguns locais públicos, parques, zoológico, né, necessitam de autorização. Então, alguns chegam até a cobrar uma taxa, né? Então, entre em contato pelo site, pelo telefone, né, ligue no local lá e veja quem é o responsável para você solicitar uma autorização de filmagem, né? E na marcação, já fale com o seu entrevistado sobre a roupa que ele vai usar, né? Por exemplo, evite roupas que tenham propaganda assim, de algum comércio, né? A não ser que seja uma coisa combinada, né? Você vai fazer um documentário sobre a padaria e a pessoa está com a roupa da padaria ali, né? Evite roupas com propaganda política, né? Roupas que tenham muitas listras, né? Porque na hora da filmagem pode ficar meio tremido a imagem ali, né? Uma coisa que acontece na edição, né? E a cor também, né? Por exemplo, se você vai filmar com fundo verde, né? Você vai filmar na natureza e a pessoa chega com a camisa verde, não vai ter um contraste ali, né? Então é interessante ela estar com a camisa de outra cor, né? Para poder dar um contraste. Pense nos espaços de filmagem, né? A roupa que se adequa mais àquele espaço que você vai filmar. Por isso que é interessante, né? Se você puder, sempre visitar o local que você vai filmar antes da filmagem, né? Isso vai ser muito bom para o seu doc. Crie um pré-roteiro. Não se assuste com essa palavra pré-roteiro. Elaborar um pré-roteiro é você colocar no papel, né, tudo aquilo que você quer falar no seu documentário. Pega a ideia que você quer conduzir, né, os assuntos que você quer abordar e a pesquisa que você fez ali, né, por isso que é importante a pesquisa, né, e organizar tudo isso, né, organizar seus pensamentos em texto ali para que você não esqueça nada. E por que nós falamos a palavra pré-roteiro? É que na ficção a gente tem assim um roteiro com tudo explicado, o que o ator vai falar, como é que ele vai reagir, né? E no doc não, né? Você não controla a reação do seu entrevistado, né? E nem sobre o que ele vai responder, sobre o que ele vai, a resposta que ele vai dar, né? Você elabora perguntas e ele vai responder conforme a cultura dele, conforme o modo dele de pensar, né? E isso que é assim o gostoso do documentário, né? Em previsão das coisas, né? Por isso é assim o nome é um pré-roteiro, né?
E é bem assim importante ter anotações do que você quer fazer no seu doc para você não esquecer, né? É muito comum a gente esquecer algumas coisas. Então, nesse pré-roteiro vai ter o quê? As perguntas que você vai fazer, as situações que você pensou na hora da pesquisa. Vou te dar um exemplo assim bem prático, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre o documentário que fiz do evento do Campo do Brito lá em Sergipe, né? Conversando com o coordenador geral do evento, ele falou, né, que o evento começou assim de forma muito tímida, né? Com poucas pessoas ali chegando, né? E agora já tinha mais de 1000, né? Isso, assim, para ele, eu senti que era algo muito emocional, muito emotivo. Então, o que eu pensei no meu pré-roteiro, né? Eu vou colocar uma cena no documentário, né, sobre isso. Eu vou iniciar meu documentário com uma cena com ele sentado sozinho ali no auditório, né? E pensando alto, né, sobre o evento. E daqui a pouco começa a chegar um monte de gente, né? Pensei até em fazer um time-lapse, né, que é um recurso que você tem na filmagem, né? Então, isso tudo foi pensamento de pré-roteiro. Quer ver como é que ficou? Dá uma olhadinha aí. E eles vão chegando de vários locais, artistas, músicos, atores, cineastas, estudiosos, vêm de todo o Brasil iluminar o Campo do Brito. Está tudo pronto, tudo foi ajustado com carinho, com amor, tudo planejado. Agora é aguentar a ansiedade, pois amanhã tudo isso aqui vai estar cheio de gente. As pessoas vão chegar, vão escolher seus lugares, jovens, crianças, adultos, e nós vamos falar. Sejam todos bem-vindos. Estão abertos os trabalhos do Campo do Brito Espírita. Boa tarde, Campo do Brito! Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Então, pré-roteiro é você planejar antes de filmar. Por isso, dedique um bom tempo na pré-produção, né, do seu trabalho, pensando não só em perguntas, né, mas pensando também como é que você vai fazer nos locais, né, como é que você vai filmar, né, e se você pode fazer uma dramatização, como foi o caso desse que nós fizemos um pouquinho de dramatização com o próprio entrevistado. E eu deixei aqui na área do curso, né, alguns exemplos de pré-roteiros para você dar uma olhadinha, que vão servir assim como forma de estudo, né, didáticas, né. Então dá uma conferida como é que ficaram esses pré-roteiros aí. E a gente encerra esse vídeo aqui para não ficar tão grande, né? Eu gosto de fazer vídeos menores. E no próximo vídeo a gente vai falar da produção. Até lá!